Outro dia eu estava conversando com uma pessoa falando sobre outra pessoa que se desencarnou, uma pessoa próxima, e eu disse para ela que as notícias, né, do plano espiritual diziam que ela está em preparação para reencarnar. E essa pessoa me disse, mas já tão rápido, coitada. É porque isso aqui é um verdadeiro purgatório. E eu mandei uma mensagem de volta, né, com risos e dizendo: nem tudo é o que parece ser. Né? O fato é que na vida a gente tem muitos desafios e a gente passa por muitas dificuldades e a gente enfrenta muitas coisas. E isso com o tempo às vezes vai nos cansando e às vezes vai dando uma perspectiva negativa em relação à própria vida, né? Mas de verdade a vida é um processo muito interessante e muito valioso e que a gente deveria aproveitar cada dia, cada oportunidade, cada situação que nos acontece para poder olhar para aquilo como um desafio, como uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Né? Isso são como se fossem lições e exercícios, né, que nos são dados para que a gente possa se desenvolver. E o nosso olhar em relação à vida pode mudar a partir dessa perspectiva. A partir de uma perspectiva onde você, ao invés de sofrer e olhar aquilo como uma coisa negativa, né, você começar a olhar aquilo como uma oportunidade, como uma graça divina que nos é dado para que a gente possa crescer. E então, nesse crescimento, nesse desenvolvimento, realmente chegar na nossa meta, no nosso objetivo, que é exatamente isso, se desenvolver e aos poucos escalando outros níveis para que a gente possa então, né, estar aptos para voltar para casa do Pai, para se reintegrar com o todo novamente, né, de onde a gente veio, porque a nossa missão é o desenvolvimento, é o autodesenvolvimento, é o aperfeiçoamento da nossa alma, da nossa energia, para que a gente possa então, nesse nível, estar apto a estar de volta. Eu estou aqui num lugar que nos foi cedido por uma amiga muito graciosa, muito, né, gentilmente. E eu estou olhando aqui da janela, esse barulhinho que vocês talvez estejam ouvindo aí, são ventos e ondas, é uma visão muito bela desse lugar. Depois, se der, a gente faz algumas cenas e incorpora aqui para a gente ter uma ideia. E essa é uma representação, né, de Deus sobre quão perfeito é, né, e o quanto bonito é. Mas esse mesmo cenário você pode olhar, né, de diversas formas. O que acontece é que essas formas na qual a gente lança o nosso olhar são frutos de algumas experiências ou da nossa própria experiência. O que acontece com as nossas experiências, como eu disse, às vezes nós vamos passando por muitas etapas, muitas partes e a gente vai se cansando e a gente vai lançando um olhar não muito positivo em relação às coisas, né? Em relação, às vezes a gente faz isso, né, com o nosso trabalho, às vezes a gente faz isso com o nosso lugar que a gente está, às vezes a gente lança isso, né, por mais, às vezes por mais perfeito que seja, por mais positivo que seja, né, às vezes a gente está permeado por uma imagem que não é muito boa, por uma imagem negativa. E a gente acaba então criando isso para a nossa vida, o que é muito ruim,
porque a gente perde as grandes oportunidades, a gente perde as oportunidades de ser, primeiro, feliz, de viver um dia que realmente vale a pena, um dia na qual a gente se deita, coloca a cabeça no travesseiro e fala obrigado, porque o meu dia foi maravilhoso. E qual é a diferença entre um dia maravilhoso e um dia negativo, um dia de grandes dificuldades, onde a pessoa lança o olhar e o pensamento, onde aquilo não foi muito bacana? A diferença está simplesmente na perspectiva pela qual a gente lança cada situação, cada momento que é vivenciado, cada olhar que a gente lança por cada coisa. Você pode olhar para uma pessoa e dizer: como você é linda, você é maravilhosa, você é amorosa, você é a expressão de Deus. E uma outra pessoa pode olhar para essa pessoa e dizer: como você é feia, como você tem dificuldades, como você não faz as coisas certas, né? Como você me incomoda, como você não é competente. E às vezes é a mesma pessoa. O que mudou foi o olhar. Eu lembro de uma história que eu ouvi, né, sobre um turista que chega numa determinada cidade, se senta à mesa de um restaurante e o garçom vem atendê-lo e ele pergunta para o garçom como é que é o pessoal dessa cidade. É o que o garçom faz uma outra pergunta para ele. O garçom pergunta: como é que é lá na sua cidade? Ele diz: ah, lá na minha cidade as pessoas não são muito legais, elas são pouco comunicativas, elas são pouco amistosas, elas não são muito. Lá não é muito legal. E o garçom responde para ele: aqui também. Então, depois o garçom em outra mesa, né, ouve a mesma pergunta de uma outra pessoa, né? Essa outra pessoa pergunta: como é que é aqui? Como é que é esse lugar? E o garçom devolve essa pergunta, faz a mesma pergunta para essa pessoa e fala assim: ah, como é que é lá na sua cidade onde você mora? E ele diz: lá as pessoas são muito calorosas, elas são muito amistosas, elas são muito realmente prestativas, elas gostam das pessoas. E o garçom responde para ele: aqui também as pessoas são desse jeito. Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui é que cada um se relaciona, cada um lança o seu próprio olhar, o seu olhar individual, e ele cria esse ambiente, ele cria essa atmosfera para ele, né? Isso para mim foi muito evidente na nossa viagem, quando nós ficamos fora, né, por uma temporada, e eu olhava a Vivi se relacionando, né, se comunicando com as pessoas, e o quanto realmente de amizade que ela construiu, né, através, né, da sua própria pessoa. E aquilo, na verdade, as pessoas, não é que as pessoas, elas eram exatamente daquele jeito, elas simplesmente eram uma ação reflexa daquilo que elas recebiam e vice-versa, né? Então, a gente como pessoas, né, nós podemos fazer escolhas, né? A gente pode criar um ambiente, né, para a gente, né, sendo melhores, sendo mais prestativas, sendo mais amistosas, sendo mais alegres, né? E aí você vai perceber que as pessoas que estão à sua volta também são assim. Isso é uma criação, isso é uma opção, isso é uma escolha de cada um. E a gente tem essa oportunidade, a gente tem essa possibilidade. Então, o que é que você quer fazer para a vida que você vive? Você quer um paraíso ou você quer um purgatório?
essa é a sua escolha. Essas são as ações que você coloca diante da vida. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.